Salve nação tricolor, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, hoje temos a partida aí muito importante, galera. Fluminense tem que vencer, vencer bem a equipe do Bolívar pela Copa Libertadores. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um cortinho do Globo Esporte, também da ESPN Brasil, que vai trazer todas as informações para você ficar atualizado sobre tudo desse jogão, galera. Chega dando aquela moral de sempre no like e agora vamos embora atacar esse vídeo aí. Mas hoje vamos virar a chave aqui para a Libertadores, porque tem Fluminense na Liberta, vai pegar o Bolívar no Maraca, precisa vencer por 3 gols de diferença para só depender dele mesmo na última rodada contra o Laguaira no Maracanã. Camila Barbieri, tô sabendo que vai estar lotado esse negócio hoje aí. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, a todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Para isso vai contar com a força da torcida. A gente está falando, Escobar, de 60 mil ingressos vendidos. Então, Maracanã lotado para hoje aqui, empurrar o Fluminense para essa grande vitória. A gente relembra aí, para vencer, né, o Bolívar com 3 gols de diferença e não se complicar na última rodada e depender só dele para enfrentar o Laguaira. Hoje aqui, viu, o Zubeldia não estará na beira do gramado, viu, Escobar? Porque tem que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Quem deve comandar o Fluminense é o Maxi Cubeiras, que é o auxiliar técnico. Bora dar uma olhada, então, na provável escalação do Fluminense, que tem o Fábio no gol, na lateral direita o Guga, dupla de zagueiros com Ignacio e Freitas, do lado esquerdo Guilherme Arana. O meio com Nonato, Hércules e Lúcio Acosta. Lá na frente, Canóbio, Savarino e o JK, o John Kennedy, artilheiro dessa equipe com 12 gols nessa temporada. Escobar. Valeu, Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço para você, queridona. Ó, o Fluminense vai precisar encarnar o tal do espírito guerreiro, né, para conseguir essa grande vitória hoje. Para inspirar, vamos procurar quem? Um guerreiro. Sob o olhar do guerreiro, não existe impossível. O Fluminense, historicamente, é um clube que, quando acha que é difícil, impossível, ele surpreende. Na Libertadores de 2011, o ex-zagueiro Gum era titular de um Fluminense cheio de estrelas. O time chegou à última rodada da fase de grupos na lanterna do Grupo 3. Para se classificar, precisava derrotar o Argentino Júnior em Buenos Aires por 2 gols de diferença e contar com empate ou derrota do Nacional do Uruguai diante do América do México. E horas antes do jogo decisivo, Emerson Sheik foi dispensado. Emerson teria sido flagrado cantando o bonde do Mengão sem freio no ônibus do time. Teve isso, Emerson, essa música do Flamengo lá na Argentina? Gente, isso é um assunto que não é para agora. O Fluminense venceu o Argentino Júnior por 4-2 e, com o empate entre Nacional e América do México, conseguiu uma classificação heróica. Gol do Fluminense! No fim do jogo, em vez de festa, socos e pontapés. Perderam apelado para a violência? Isso não é futebol? Não sou a favor da violência, eu acho que não é o caminho, mas diante das circunstâncias, não tinha outro caminho a não ser se defender. Contra o Bolívar, o Fluminense vai fazer a primeira das 2 decisões que tem pela frente na Libertadores. Precisa vencer os bolivianos por 3 gols de diferença para depender apenas de uma vitória simples sobre o Laguaira na última rodada, aqui mesmo no Maracanã. Mas não deve ser tarefa simples. Esse ano, o Fluminense ainda não venceu por 3 gols ou mais. E em 4 jogos na Libertadores, fez apenas 2 gols. Acredito na classificação, não é fácil, mesmo porque o Fluminense não vem jogando bem. O Fluminense tem que colocar a cabeça no lugar, voltar a arrumar novamente, colocar o espírito de guerreiro em campo para conseguir uma classificação dessa. Vamos agora colocar o provável Fluminense que vai ganhar do Bolívar hoje e vai avançar na Libertadores. Ó, Fábio no gol, Guga, Inácio, Freitas e Arana, Nonato, Hércules e Acosta, Canóbio, John Kennedy, Savarino no ataque. O técnico é Max Cubeiras, ele é auxiliar porque... Zubeldia está suspenso. Não ficará no banco de reservas hoje. Não, você tá brincando. Está. E não precisa pôr o Bolívar, não, que também Precisa sim. Você vai ver só mais tarde. Hoje é 7 horas da noite. Aqui nesse programa a gente é clubista mesmo. Só põe os clubes brasileiros. Fluminense contra o Bolívar, hoje na ESPN, Disney Plus Premium. Você vai acompanhar essa 5ª rodada da Libertadores. E aí fica a avaliação, que é em relação ao Fluminense, tendo que vencer, porque se tropeçar... Adeus. Natália Ferrão, e aí? É ganhar ou ganhar, Edu. Hoje não tem como negociar empate.
O Fluminense chegou numa situação da Libertadores em que, independente de como seja o desempenho da equipe, tem que conquistar os 3 pontos. Independente de qualquer coisa. Combinação de resultado até a última rodada, o Fluminense se colocou nessa situação. Muito em função da perda do Lúcio Acosta durante alguns jogos, que era, de fato, o grande jogador ali do Fluminense que fazia o time acontecer, e agora tem que correr atrás. Não é um jogo fácil, Edu. Não é um jogo fácil. Segundo aí o nosso querido Rafael Prats, um jogo tinhoso de verdade. O Fluminense vai ter que desempenhar um pouco mais de futebol do que vinha desempenhando. A grande notícia, como eu disse, a má notícia era a ausência do Lúcio Acosta. Desde o retorno dele, o Fluminense também tem voltado a desempenhar também. Pode ser um caminho para o Fluminense. Olha, eu falei aqui do placar, o doutor Roberto Betti, um abraço para ele, já que ele mandou um abraço pro doutor Djalma. Eu falei que vai ser 4-1. Porque o Fluminense precisa de gols. Importante vencer por 3 gols de diferença para passar o Bolívar. saldo. Vocês acham que eu fui na loucurada ou tem chance de ser goleada? E como é que faz, Capita? Que já jogou precisando golear. Eu acho que é possível o Fluminense fazer um resultado um pouco mais amplo, até para entender que é importante fazer esse saldo de gols para até hoje mesmo ocupar a 2ª colocação do grupo. Né? O Fluminense vem muito mal na Libertadores, vem bem no Campeonato Brasileiro, então acho que o torcedor espera isso, né? Que o Fluminense repita na Libertadores o que vem fazendo em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Mas joga em casa, enfim, o Fluminense tem uma equipe qualificada, tem um ataque ali, o John Kennedy, Savarino, o Acosta mesmo, que é um jogador de criação. Eu acho que é possível, Edu. Acho que é possível o Fluminense... Acho que já tem, sim, um entendimento, né, dentro do ambiente de trabalho do grupo do Fluminense, que é importante uma vitória, como a Nath falou, primeiro, logicamente, que é conquistar os 3 pontos, mas depende de como as coisas vão acontecendo dentro do jogo, você tentar construir um resultado que acho que no saldo de gol seria muito importante para o Fluminense. O Flávio Souza participa com a gente no chat e diz: assisto todo dia o programa. É impressionante como o Rafael Prats tem energia pesada, energia ruim. Eu? Tem. Que isso? Porque tudo para montagem. Não é montagem. Tá aqui, ó. O Fluminense, hoje, que você vai falar que é tinhoso, vai empatar, não vai ganhar. Vai ser 3-0, Edu. Vai dar pra vocês bom. Vai ser 3-0. Nova O Fluminense fase. tem bola, tem time para fazer o que precisa em relação ao resultado, para ultrapassar o Bolívar no confronto direto. Foi 2-0 pro Bolívar em La Paz. O Fluminense faz uma campanha realmente muito ruim. E um grupo que o Zubeldia, apesar de não concordar, quando foi perguntado depois da derrota em La Paz, ele ficou bravo. Era assim acessível. Agora o Fluminense não tem para onde correr. Ou ele passa em segundo ou não passa. Sim. Porque o Rivadavia já está classificado e já é o primeiro do grupo em relação à comparação com o Fluminense, né? Então, Edu, hoje é preciso concentração. O time tem potencial para fazer os gols que precisa. O que a gente tem visto do Fluminense, às vezes, é que o time começa numa rotação e vai caindo, e às vezes nem sempre o banco consegue manter aquele bom nível, às vezes, de um momento do jogo, do primeiro tempo. Então, o Fluminense hoje, Edu, é um Maracanã que vai receber um grande público, praticamente lotado. Tem bola para fazer 3-0. Tem de fazer o 3-0. Tá no mato sem cachorro. Já ficou no mato sem cachorro? Como é que é, Edu? Você tá no mato sem cachorro, você não tem pra onde correr. Você tá no mato, não tem um cachorro, você vai precisar ir pra onde? Mas é importante ter um cachorro. Às vezes tá no mato, é um dito popular, Tá no mato sem cachorro. Olha lá, ele tá latindo aí. Então tem que correr. Tem que correr, hoje não tem, hoje é pé embaixo. É pé embaixo, é loucurada. Hoje é na loucurada. Na loucurada vai ser 3-0 Fluminense hoje. Com organização e com tudo? Organização, tem bola pra isso, o Acosta inspirado. O John Kennedy de novo voltou àquela situação que gol do Fluminense é gol do John Kennedy. O gol dele, ele deixou o time vivo naquele empate com o Rivadavia na Argentina. Tem bola pra ganhar e bem o jogo, Edu. É melhor que o Bolívar. Quem você levaria pra uma ilha deserta se tivesse... Eu levaria? Não. Que isso? Parem com brincadeiras bobas e gostosas. Parem com essas brincadeiras bobas e gostosas de sua parte. Parei. Por favor, Edu. Você é assunto de foro íntimo, né? Ele falou de mato sem cachorro. Tá no mato sem cachorro. Mato sem cachorro, eu já não entendi. Agora, quem você levaria pra uma ilha deserta através do mato sem cachorro? Ele falou. Fluminense não tem saída hoje. Hoje promete. É o seguinte, o Fluminense hoje é o seguinte, empatar, resolve? Não resolve nada. Perder, adiós muchachos, companheiros de minha vida. Então tem de ganhar por 3 gols de diferença, para pelo menos virar o segundo ou terceiro, se o Laguaira não ganhar do Independente Rivadavia, para ter uma chance na última rodada, que vai receber o Laguaira no Maracanã. Então não tem para onde correr. Quem tá perdido não escolhe caminho, Fábio Luciano. Você tá perdido, não vai ficar pensando, eu vou pela direita, vou pela esquerda, Não, vai. Quem tá se afogando, jacaré vira tronco. É isso aí, qualquer galho é árvore. Ô, Bubu, o olhar que você persegue o Zubeldia não é de hoje. Persegue mesmo. Por que você fala, ele tá fora, não sei o quê? Você acha que pesa no momento decisivo não ter ele no banco? Ele fica muito suspenso, né? No São Paulo ficava demais.
Ele melhorou, acho que ele até falou alguma vez sobre isso, que ele evoluiu na parte disciplinar. Então ele tem ficado com mais frequência no banco do Fluminense. Só que hoje é o jogo mais importante do Fluminense. Isso aí. É a decisão. E cadê ele? Não tá. Ele tá sendo cobrado, o Fluminense tem uma certa birra com ele, porque ele não tem ido bem nos jogos grandes, né? É clássico, Flamengo, Vasco, Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, eliminado, assim, na hora do vamos ver, decidir, final, Carioca, não sei o quê, ele não tem ido bem. Né? Conseguiu passar na Copa do Brasil. Conseguiu, mas era muito favorito. Como nesse grupo ele era muito favorito e tá enroscado, tá difícil de classificar. Mas o Bolívar, fora da altitude, por exemplo, no último jogo, empatou 1-1 com as calças na mão, fazendo gol no finzinho. Então o Bolívar não é um time top. Quando joga em casa, ele fica perigoso e ganhou do Fluminense. Eu, diferentemente das outras pessoas, eu acho que uma vitória por 2 gols de diferença, no final das contas, vai classificar o Fluminense. Você acha? Porque assim, se o Fluminense ganhar por 3 ou mais gols, ele vai superar o Bolívar no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, mudou agora nos torneios da Conmebol. Só que se o Fluminense ganhar por 2 gols de diferença, eles ficam empatados no confronto direto. E aí vai para a última rodada, né? E aí eu acho que tanto o Bolívar em casa com o Rivadavia, possivelmente reserva, vai ganhar, mas o Fluminense contra o Laguaira é um jogo para fazer um bom saldo. E o Bolívar pode ser que não jogue na Bolívia. O Passarinho me contou aqui, o Passarinho falou. O Passarinho te falou? Ele falou assim, talvez o Bolívar não jogue. Deu informação, né? Então é o seguinte, 2-0 pra você. O ideal é ganhar por 3 ou mais gols. Mas uma vitória por 2 gols, que acho que é bem plausível, né? Também pode dar bom pro Flusão. E eu sou tricolor, né? Você sabe. Talismã da nação, agora tricolor, que é tudo? Sou tricolor gulosão, de coração. Hein? Você tá meio gulosão. O que você quer ser? Sou tricolor da nação. de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Esse não é bonito, cara. Bom, vamos agora para vídeos. É isso, galera. Mais um conteúdo aqui do canal. Eu quero perguntar se você já está inscrito aqui no canal. É importante você se inscrever e ativar todas as notificações para sempre que sair novidade sobre o Fluminense você receber em primeira mão. Galera, uma partida que o Fluminense tem, né, que é difícil, mas não é impossível, né, galera? O Fluminense está indo muito mal na Copa Libertadores, está indo muito bem no Campeonato Brasileiro, mas na Copa Libertadores, né, está indo muito mal. Tem uma equipe no seu grupo, que é o Rivadavia, que já está praticamente classificada. Então o Fluminense só tem uma vaga, né, para poder avançar. E ele precisa vencer o Bolívar hoje por mais de 2 gols, porque, né, o critério agora de desempate da Libertadores mudou. E como o Fluminense perdeu para o Bolívar de 2-0, né, é o time aí que pode empatar com ele no número de pontos. Então ele precisa vencer por mais de 2-0, porque esse é o novo critério de desempate aí, né? Não é mais o saldo de gols. É o confronto direto entre as duas equipes. Então é por isso que tá sempre sendo dito, né, que o Fluminense precisa fazer 3 gols, justamente porque perdeu 2-0, né, a primeira partida, jogando no estádio do Bolívar, né, galera? Então é uma missão difícil, mas não é impossível, né? O Fluminense precisa jogar futebol. O Fluminense precisa, quem sabe, até furar uma retranca, né? Porque sabendo disso, talvez os caras se fechem. Porque isso é uma vantagem bem grande, né? Se a gente for olhar direitinho aí os critérios de classificação, né? Isso pode definir quem será a segunda equipe a se classificar no grupo, né? Então, o Fluminense vai ter que se desdobrar e fazer um bom jogo, né, galera? Vai ter que vencer, porque não tem outra opção pro Fluminense. É vencer e vencer por 3 ou mais gols. A esperança de gols do Fluminense, mais uma vez, será o John Kennedy, que está fazendo um bom ano, né? Uma boa temporada, e tem feito gols aí salvadores para a equipe do Fluminense, né? A gente vai torcer para que hoje ele esteja num dia bom, um dia inspirado, e consiga ajudar o Fluminense a conseguir esses 3 gols, galera. Infelizmente, essa é a realidade que o Fluminense precisa. 3 gols para poder aí ficar bem para a próxima partida, ter que vencer também, né? Não é uma missão fácil para o Fluminense, mas a vantagem é que são 2 jogos jogando em casa, jogando aqui no Brasil, no Maracanã. Isso, né, já é uma boa vantagem, galera. Então o Fluminense precisa jogar futebol e precisa vencer essa partida de hoje primeiro e a próxima partida. Deixa nos comentários aí se você acredita nessa vitória por 3 ou mais gols do Fluminense, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo e se aparecer a opção de hype, aperta para dar uma moral pro canal, se inscreva e ativa as notificações para você se manter atualizado com as últimas notícias do Fluminense. Beleza, galera? Vou ficando por aqui.
Obrigado pela presença de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.